Bom, pessoal, como foi pedido, vou estar dando início a uma série de vídeos sobre neuroanatomia, tá? Espero que fique claro, é uma condição importante o conhecimento de como funciona o sistema nervoso central, então eu vou estar falando para vocês em relação a isso, tá? Bom, então hoje começando com nervos periféricos, eu escolhi esse tema, depois eu vou ter uma aula sobre neurônio com mais calma, mas eu queria partir já de modo mais prático, então eu vou dar sobre nervo periférico. Bom, basicamente você tem um sistema nervoso central, esse sistema nervoso central tem que fazer comunicação com o resto do corpo. Bom, como que ele vai comunicar? Através dos nervos periféricos, tá? Então essa comunicação vai ser realizada a partir dos nervos periféricos. Você tem que saber diferenciar as fibras aferentes, ou seja, aquelas que pegam estímulos e sobem até o sistema nervoso central, e as eferentes. Tá? Eferentes são as fibras que o que acontece? Elas pegam estímulos que estão no cérebro, por exemplo, e levam para os órgãos periféricos, tá? Bom, em relação a como se divide o nervo, né, você tem algumas estruturas. Então, tanto o vaso vasorum, que vai ser a estrutura que vai trazer a irrigação, né? Irrigação. Você tem o epineuro. O epineuro é que vai fazer o revestimento mais externo, tá? Então, toda essa parte aqui, o epineuro, o revestimento mais externo, né? Que é tecido conjuntivo, na verdade. Então, aqui você tem um tecido conjuntivo, que é constituído do epineuro para proteção desse nervo, tá? Bom, internamente o que você tem constituindo o tecido conjuntivo que reveste ali os fascículos, então essa parte aqui, né, que vai revestir os fascículos do endoneuro, então o que reveste aqui é o perineuro, tá? Perineuro, né? Tudo bem? Revestindo ali. A questão é bem clara, né? A nomenclatura, só o que vai revestir e o que não. E aqui dentro, o endoneuro, tá? Que são ali as fibras, tal, né? Constituição de fibras, tal. Bom, como eu falei, o vaso vasorum. Vaso vasorum são vasos sanguíneos, onde você vai ter a irrigação sanguínea, tá bom? O que mais? Eu acho que dessa parte tudo bem. Agora, constituição nervosa. Então, o nervo é constituído por isso, né? Então, epineuro, perineuro, endoneuro, o vaso suprindo sangue. Bom, agora falando um pouquinho da constituição, né? Então, como nós sabemos, são 31 pares de nervos, tá? Então, são 31 pares de nervos. Tá bom? Bom, o que acontece, né? Eles resultam da união do gânglio sensorial, tá? Dali das raízes medulares, tanto anterior quanto posterior. Então, você tem união da raiz anterior mais raiz posterior. Eu vou explicar para vocês, vai ficar mais claro nas ilustrações, eu vou desenhar aqui, vai ficar mais claro isso, tá? Mas lembra que você tem 31 pares de nervos e os nervos ali resultam da união das raízes ali medulares, tanto anterior quanto posterior, tá? Lembrando que a dura mater ela vai revestir a parte nervosa, né? Então você tem revestimento de dura mater, que é aquela camada mais rígida de meninge, tá? Que vai conferir uma proteção à dura mater ali, tá? Bom, como eu falei, os nervos têm o ramo anterior e o ramo posterior. O ramo posterior vai inervar pele e os músculos do dorso. Pele e músculo do dorso. Os ramos anteriores inervam
os membros ali pela formação dos plexos e o resto do tronco, tá? Por meio de alguns nervos isolados. Então, a raiz anterior, tanto os membros através dos plexos, tá? Os plexos eu vou falar para vocês, é um conglomerado ali de nervos e o resto do tronco por meio de nervos isoladamente. Bom, como eu falei, pode ser aferente ou eferente, né? Eferente tem um contingente de fibras viscerais, que é o sistema nervoso autônomo. Por quê? Porque ele vai comandar ali os órgãos internos, né? Autônomo porque você não tem ali participação voluntária. É lógico, né? Os órgãos internos não são comandados de modo voluntário, eles são comandados de modo autônomo. Então, aqui você tem o sistema tanto parasimpático quanto o sistema simpático, né? Tem uma diferenciação até por neurotransmissores, mas eles fazem a homeostase orgânica. Então, olha que interessante, né? Eles são que fazem o controle de órgãos e vísceras que, teoricamente, fazem a manutenção da vida e eles mantêm a homeostase orgânica. Bom, quando você pensa em aferência, ou seja, o estímulo vem ali da pele e sobe até o cérebro, que o cérebro vai decodificar a área de estímulo. Você tem uma questão que se chama os dermátomos. Bom, os dermátomos são nada mais, nada menos do que a região de pele correspondente àquele determinado nervo. Então, por exemplo, né, você tem ali na região de mão e o início do antebraço. Então, aqui, por exemplo, é feita por C6 e C8. Então, a vértebra cervical, que está a nível cervical, C6 e C8, que vai dar a inervação dessa região. Então, aqui nessa região responsável pela sensibilidade desse local, vai estar nessas regiões mais altas de C6 e C8. Então, olha que interessante, né? É o local correspondente. Então, é muito importante saber toda essa questão dos dermátomos e vias relacionadas. Os dermátomos, é lógico que tem sobreposição, né? Então, todo dermátomo pode ter sobreposição e comumente tem. É lógico que aqui vai ser difícil de aprofundar, mas é uma fala um pouco mais para quem já tem algum conhecimento, para quem quer fazer algum tipo de solidificação do seu estudo, tá? É difícil estar falando de nervo periférico, de modo mais detalhado para quem não conhece nada de nervo, tá? Bom, e as fibras eferentes, como eu falei, elas podem ser viscerais, mas elas podem ir para a musculatura também. Quando elas vão para a musculatura, para músculo esquelético, elas são responsáveis pela motricidade. Então, olha que interessante. O cérebro ele envia um estímulo para determinada fibra baixa motora e essa fibra motora responde ao comando a partir da via eferente, tá? Em geral, as fibras de um nervo espinal elas dão inervação a mais de um músculo. Cada músculo ela recebe fibras de vários nervos espinais. Isso é comum acontecer. Então, basicamente, é isso a constituição básica do nervo, formada por 31 pares, junção da raiz anterior com a posterior. A anterior envia para determinados locais, a posterior para determinados locais. Tem a aferência e a eferência. Tudo bem? É bem intuitivo, né? A neurologia, na verdade, é uma ciência extremamente intuitiva.